Olá, turminha, boa tarde. Tia tá aqui no capítulo 8 do livrinho de vocês, do módulo 3 de Ciências. Esse é o último capítulo do módulo de vocês, que a gente vai falar hoje sobre animais, parte 1. A parte 2, sobre animais, a gente vai ver no módulo 4 de Ciências, tá bom? Para acompanhar a aula de hoje, abre aí na página 220 e 221. Não se esquece de acompanhar a leitura, porque quando você acompanha a leitura, você entende o conteúdo e ainda pratica, tá bom? Temos aqui nesse espaço amarelo, segundo o autor colocou, os animais são diferentes uns dos outros. Você concorda? Os animais são todos iguais? Não, né? Eles podem ter o corpo coberto por pele, pena ou escamas, ou podem se alimentar de outros animais, como é o caso da imagem que vocês estão vendo aí, ou consumir apenas plantas, por exemplo. Apesar disso, eles também apresentam algumas semelhanças entre si. Tem animais que se parecem, tá? É normal. Você sabe quais são as semelhanças e as diferenças entre os animais? Se não sabe, fica na aula aí, que a gente vai aprender isso no capítulo de hoje, tá? É sobre esse assunto que vamos estudar neste capítulo. Como vocês podem ver aí embaixo, tem dizendo sapo lançando a língua para capturar a abelha. E aí, tia colocou essa abelha aí se mexendo, né? Como se ela fosse escapar da grudenta ponta da língua do sapo. Temos aqui três questões, A, B e C, na página 221, e não se esquece de responder elas lá no nosso grupinho do WhatsApp, porque só assim tia sabe que vocês assistiram a aula e participa com todos os coleguinhas, tá bom? O que o sapo da fotografia está fazendo? Diz lá, tá? B, você acha que todos os animais ingerem, que é ingerir é comer, o mesmo tipo de alimento que esse sapo? Será que todos os animais comem a mesma coisa que esse sapo? C. Cite o nome de um animal que você conhece e o tipo de alimento que ele ingere. Não vale cachorro e gato, tá? Tem que ser outro tipo de animal, tá bom? E aí, turminha, tia tá aqui na página 222 e 223 para falar sobre o revestimento do corpo dos animais. E aí, você conhece os tipos de revestimento de cada animal? A gente vai conhecer na aula de hoje através de alguns animais citados aqui pelo autor, tá? E aí, tem as duas uvinhas aí falando: galinhas têm penas, alguns peixes têm escamas. E os gatos? Ao responder a essa questão, você provavelmente percebeu que o corpo dos animais apresenta diferentes tipos de revestimento, como pelos, penas, escamas ou carapaças. Veja a seguir os exemplos. Temos aí o papagaio, o graxim, temos o pirarucu e a tartaruga verde. Ó, o papagaio. Alguns animais têm o corpo coberto por penas, como aves. E aí é o caso do papagaio, tá? Tia quer que vocês postem lá no grupo a foto de um outro animal que tem o corpo coberto por penas, tá bom? Não pode ser mais o papagaio, tem que ser outro, tá? Aqui ao lado do papagaio temos o graxim. O graxim alguns animais têm o corpo coberto por pelos, como o cachorro, o gato, e aí já responde aquela pergunta das duas uvinhas, né? É o gato tem pelos. E o graxim, né? E o ser humano. Então, o graxim, vocês estão vendo aí, é um animal que tem o revestimento por pelos. Temos aqui o pirarucu. Há também animais que têm o corpo coberto por escamas, como a maioria dos peixes, aí o pirarucu, certo? Existem animais que têm o corpo coberto por carapaça, como as tartarugas, aí a tartaruga verde, tá? Tia quer que vocês coloquem também lá no grupinho a foto de outro animal que tem um corpo com uma carapaça, tá bom? Então, coloca lá no grupo que tia quer conhecer. Na página 223, os pelos dos animais geralmente ajudam a protegê-los do frio, mantendo-os aquecidos, como a raposa do Ártico. Tia vai mostrar um vídeo aqui no finalzinho dessa página sobre essa raposa bem legal, que vocês vão gostar.
No entanto, em alguns animais, os pelos podem ser modificados e auxiliar na proteção do corpo, como no ouriço cachoeiro. Os pelos desse animal são duros e possuem formato de espinho. Então, eles usam para se proteger, né? Isso, de predadores. As penas das aves, além de ajudar a manter a temperatura do corpo desses animais, podem ajudar no voo. Então, aí as penas aí ajudam no voo. Olha que legal! Além da maioria dos peixes, cobras e largados também possuem o corpo coberto por escamas. Essas estruturas, assim como as carapaças, auxiliam na proteção do corpo do animal. A cobra, então tem escama, né? No revestimento corporal da cobra. Número 1, como você acha que é o revestimento do corpo dos sapos? E aí, você sabe? Coloca lá no grupinho, tá? Os sapos, assim como as minhocas, as rãs e as pererecas, não possuem pelos, carapaça, penas ou escamas. O corpo desses animais é coberto por uma pele fina, geralmente úmida. Então, vocês estão vendo aí, olha, é a superfície corporal do sapo, tá bom? E aí, vocês vão assistir agora o nosso videozinho sobre a raposa do Ártico. A raposa do Ártico pode ser encontrada no norte da Europa, Ásia e América. Um animal incrível que possui uma pelagem que varia conforme a estação, possuindo tons de brancos, cinzas e até mesmo marrons. Essa variação serve como camuflagem para caçar roedores, aves e até mesmo peixes. A raposa caça pulando assim mesmo, parecendo que está brincando na neve. No inverno, na escassez de presas, esse animal persegue o urso polar, maior predador da região, para se alimentar de suas sobras. As raposas do Ártico são animais incrivelmente resistentes, que podem sobreviver a temperaturas de até menos 50 graus Celsius. Os animais têm patas recobertas de pelos até nas solas. Suas orelhas pequenas e seu focinho curto os ajudam a resistir a climas inóspitos. Assim como sua grande cauda felpuda, que envolve todo o corpo do animal na hora de tirar uma soneca para ajudar a manter a temperatura do corpo. Esses animais correm grandes distâncias. Cientistas do Instituto Polar da Noruega instalaram uma coleira com GPS numa raposa do Ártico e a soltaram em Svalbard, no fim de março de 2018. Depois de 21 dias e 1.512 quilômetros percorridos no gelo marinho, ela parou na Groenlândia, em 16 de abril de 2018. A jornada do animal, uma fêmea que tinha menos de 1 ano de idade quando começou a ser monitorada, continuou até a ilha Ellesmere, no Canadá, onde chegou em 1º de julho. O que mais impressionou os pesquisadores nem foi a distância total percorrida, mas a velocidade da raposa. O animal percorreu em média 46 km por dia, mas em um só dia o animal chegou a cobrir 155 km. Infelizmente, após a chegada da raposa no Canadá, o rastreador parou de funcionar, então não se tem mais dados dessa jornada emocionante. O fotógrafo suíço, Stefan Foster, registrou imagens incríveis enquanto se aventurava na Groenlândia. De acordo com o fotógrafo, foram 20 minutos e 1.000 metros de esconde-esconde antes que o animal se aproximasse. Ele ainda comentou que nunca tinha visto uma raposa selvagem se aproximar tanto de um humano.
a outro relato, tão incrível quanto o de Stefan, de uma aproximação desse animal super fofo. Você pode ver todas as informações desse encontro diretamente do site do National Geographic Brasil. O link estará na descrição, assim como o Instagram de Stefan, caso queiram apreciar mais paisagens e animais. E aí, turminha, tia tá aqui, olha, na página 224 e 225. Gostaram do vídeo da Raposa do Ártico? É linda, né? Olha, tia tá aqui para falar sobre o camaleão e suas cores, tá? Tia colocou um gif aí desse camaleão, né, mudando de cor. Olha que legal. O camaleão tem um corpo coberto por escamas. Além disso, esse animal tem uma característica muito interessante. Ele consegue mudar a cor do revestimento do seu corpo. Essa característica auxilia o camaleão a não ser visto por outros animais, pois ele pode mudar sua cor de acordo com a cor do ambiente. Esse é um campeão da brincadeira de esconde-esconde. Ele sabe se camuflar, tá certo? E tia aqui embaixo vai falar também sobre como os animais se locomovem, né? Vocês estão vendo aí, você já ouviu falar em pombo-correio? Eu acredito que sim, tá? Tem um desenho que é pega o pombo, pega o pombo. Vocês sabem que desenho é esse que tia tá cantando? Coloca lá no grupo que tia quer saber se vocês acertam. Comente sobre esse assunto com os colegas. Olha, tia vai colocar um videozinho aqui, tá certo? Sobre o pombo-correio, bem legal, tá? Os pombos são aves que já foram utilizadas para levar mensagens de um local para outro. Esses animais voam carregando mensagens escritas em papéis fixados em suas pernas. Por isso eram chamados de pombos-correios. Eram usados durante a Segunda Guerra Mundial e até muito na Primeira Guerra. Até hoje utilizam um pombo, mas de uma forma de esporte. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês verem como é interessante. De acordo com o texto, de que maneira os pombos se locomovem? Vocês sabem, eu também sei. Na página 225 vai falar os animais podem se locomover no ambiente de diferentes maneiras. Veja a seguir. Temos aí, ó, a maioria dos pássaros e os morcegos se locomovem principalmente voando com o auxílio das asas. Olha aí como a pena ajuda, né? A pena, o seu corpo coberto de penas vai ajudar nessa locomoção, tá? Muitos animais utilizam as pernas para se locomover, principalmente caminhar ou correr sobre o solo, como a cutia e a onça pintada, tá certo? Então, tia colocou até aí, né, a raposa do Ártico, que corre, né? Bastante rápida. Existem animais que possuem nadadeiras e se locomovem nadando, como os peixes, golfinhos. E aqui, ó, outros animais, no entanto, não possuem pernas nem asas. Eles rastejam sobre o solo, no interior dele também, tá? Como a minhoca e a cobra. E por fim, alguns animais se locomovem principalmente por meio de saltos, como o gafanhoto e a perereca. E a raposa do Ártico também. Vocês viram que elas saltam, né, para caçar. E aí, tem outro animal que eu sei que vocês conhecem e que salta bastante? Coloca lá no grupo que tia quer saber. Fica aí com um videozinho sobre os pombos-correios. Bem interessante, tá? O senhor Qiang está à procura de uma ave especial. Ele veio de Taiwan para participar da Feira Internacional de Pombos-Correios em Courtrai, na Bélgica, e está disposto a pagar milhares de euros para conseguir um bom pombo belga, considerado o melhor do mundo. O pombo belga é o número 1 mundial. A qualidade, tudo é muito bom. A criação de pombos é uma paixão antiga dos chineses, apesar de as corridas de longa distância nunca terem tido tantos adeptos quanto no norte da Europa. Mas as coisas estão mudando. O prêmio em dinheiro das competições atrai cada vez mais os consumidores asiáticos.
The pigeon sport was always practiced on a very hobbyistic. Os pombos sempre foram uma espécie de hobby, uma atividade amadora na China. Mas nos últimos 10 ou 15 anos, eles começaram a organizar competições com muito dinheiro, prêmios em dinheiro envolvidos. Quanto maior é a quantia em jogo, maior é o número de pessoas que são atraídas para participar destas competições. To participate in these competitions. No início deste ano, um rico industrial chinês pagou 250 mil euros por um pombo campeão conhecido como Special Blue. A soma foi um recorde mundial. Mas nem todo mundo está feliz com esta invasão oriental, já que a concorrência fez com que os preços aumentassem para os entusiastas europeus. É o preço que se paga, mas para mim é caro demais. 250 mil euros não é normal. No entanto, o interesse dos chineses pelas aves belgas se tornou um negócio lucrativo para os criadores. Uma companhia flamenga investiu pesado neste enorme aviário, onde 15 câmeras monitoram 600 pombos adultos. Alguns deles podem chegar a valer 100 mil euros. Os chineses dão muita importância ao prestígio. Mesmo que não queiram um pássaro para criar ou competir, eles compram um pombo de luxo que nenhum colecionador de arte compra um Rubens ou um Rembrandt. Marc Decock é muito discreto e não fala sobre o lucro conseguido com o hobby. Mas é possível ver que os negócios estão prosperando, já que ele recentemente instalou um chuveiro especial e um solário para estimular o crescimento muscular destes pombos mimados e valiosos. E aí, turminha, a tia tá aqui na página 226, 227 do livro de vocês de ciências para explicar a atividade. Nessa número 1 aí, vocês vão descobrir o nome de cada animal. Tá vendo que tem aí 4 fotografias, né? A, B, C e D. Elas estão com a seta, tá embaralhado o nome do animal. Então, vocês vão descobrir qual é aí, olha, o revestimento do corpo dos animais que tá aí embaixo, tá bom? Organize as letras seguindo as setas e descubra qual animal cada revestimento pertence. Depois, pinte de amarelo a moldura. Temos aqui 4 molduras. Vocês vão pintar de amarelo a moldura da fotografia do animal que pode se locomover voando no ambiente, tá bom? 227, pede aí, olha, no 2, complete os espaços do esquema seguindo o modelo abaixo. Temos aqui paca, ela anda com as perninhas, né? E caminha, né? Aí tem aqui paca, pernas e caminhar. Tuiu, aí você vai colocar, ele anda com o quê? E como é que ele se locomove no ambiente? Cobra com o próprio corpo, né? Como é que ela faz isso, né? Tubarão, qual é com que ele se locomove e como é que ele faz esse movimento, tá? 3, escreva no quadrinho de cada fotografia a letra das informações que correspondem a cada animal. Temos aqui, ó, A, corpo coberto por carapaça e se locomove, principalmente caminhando. E aí, qual é? O jabuti, sardinha ou arara canidé, tá? Você vai colocar aqui a letra, qual é? A, B ou C, tá bom? E aí, turminha, a tia tá aqui na página 228 e 229, tá? Acompanha aí, ó. Os animais se alimentam. Veja a fotografia ao lado. Vocês estão vendo aí a fotografia, né? De uma criança. O que a criança está fazendo? Então, você vai colocar lá no grupinho. E 2, qual é a importância dessa atividade que ela está fazendo, tá? Coloca lá no grupinho também. Para se manter vivo, crescer e se desenvolver, os seres vivos precisam de nutrientes e de energia. Isso só é possível encontrar nos alimentos. As plantas produzem seu próprio alimento, a gente já viu isso, por meio da fotossíntese. Mas isso não ocorre com os animais. Eles não produzem seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de outros seres vivos para conseguir os nutrientes e energia de que precisam para sobreviver e se desenvolver. Os animais podem ser classificados quanto os tipos de alimento que ingerem. Veja a cena a seguir. Animais herbívoros. Professor, o que são animais herbívoros?
O animal que se alimenta somente de planta é chamado de herbívoro. Então, não se esquece. Se te perguntar qual animal que se alimenta só de plantas, é herbívoro. A capivara, que vocês estão vendo aí, é um exemplo de animais herbívoros. Ela se alimenta de capim, gramas e ervas, certo? Esse animal é comum no nosso país, tá bom? Aqui tem uma terceira perguntinha. O ser humano é um animal carnívoro, herbívoro ou onívoro? Justifique lá no grupo. Mas antes a gente vai ter que entender o que é animal carnívoro e onívoro. Porque herbívoro você já sabe o que é. Só se alimenta de plantas, né? Vegetais. E aí, olha, animais onívoros. O que é isso, professora? O animal que se alimenta tanto de plantas como de outros animais é chamado de onívoro, certo? E aí, você só come plantas ou come animais também? O macaco prego é um exemplo de animal onívoro. Ele se alimenta de frutos, folhas, galhos e pequenos insetos e ovos também, tá? Então, esse macaco prego também comum na nossa fauna brasileira, tá? O animal carnívoro. E aí, o animal carnívoro acho que vocês já sabem. E devem ter muito medo deles. O animal que se alimenta somente de outros animais é chamado de carnívoro. O jacaré do Pantanal é um exemplo de animal carnívoro. Ele se alimenta de peixes e de outros animais aquáticos, como caranguejos. Então, esses animais aí comem só carne, tá? Tia quer que vocês coloquem a foto, tá? De um macaco prego lá no nosso grupinho para participar da aula de hoje. E também coloca lá uma foto de um animal carnívoro que não seja aí o jacaré do Pantanal. Será que tem outros animais carnívoros na floresta? Eu sei que tem. Então, não se esquece, vai lá e coloca no nosso grupinho uma foto do macaco prego e também a foto de outro animal carnívoro, tá bom? E aí, depois que vocês conheceram, né, turminha, os 3 tipos de animais que existem na nossa fauna, na floresta, né, em outros ambientes, que são os carnívoros, que só comem carnes, os onívoros, que comem carne, vegetais e frutos, né, e os herbívoros, que comem só vegetais e plantas. Vamos lá? Na página 230, ele coloca aqui, ó, estratégias para a obtenção de alimentos. Cada um tem sua estratégia. E vocês estão vendo no gifinho animado aí um tamanduá bandeira, certo? E aí, a alimentação é essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento dos animais. Por isso, a busca por alimentos é uma das principais atividades que os animais realizam. Alguns animais apresentam estruturas no próprio corpo que os auxiliam a obter alimentos, como a língua comprida e pegajosa dos tamanduás e o pescoço comprido das girafas, tá? O tamanduá, ele tem esse bicozinho fino, né? E aí a língua dele é enorme, né? E pegajosa. Aí procura um buraco onde tenha formigas e enfia essa linguinha lá dentro do buraco das formigas e sai tirando as formigas, tá? Esse animal insere aí, ó, a língua comprida e pegajosa nos formigueiros para capturar as formigas, que ficam grudadas nas línguas do tamanduá. Muitos animais, como a aranha de alçapão, apresentam... Ai, tia não gosta de aranha. Mas é importante para a natureza esse tipo de animal. Apresentam estratégia para obter seus alimentos. Para capturar o alimento, essa aranha constrói um buraco no solo, com uma pequena abertura escondida com folhas, solo e seda, criando uma espécie de alçapão, que alçapão é como se fosse aquela armadilha, né? Porta ou tampa que fecha de cima para baixo e que dá acesso a outro nível, como um subsolo. Então, ela faz essa armadilha, né, para capturar sua presa. Ali a aranha fica à espera de alguns insetos que, ao passar pela armadilha, ela rapidamente sai do alçapão e o captura. Então, ela fica lá escondidinha, próximo, né? Esperando a presa se chegar. Tem alguns insetos, né? Que tem alguns aranhas que fazem suas teias e aí
uma mosca vai e pousa, né? Pousa lá na teia da aranha e fica grudada e ela enrola, né? E ali ela usa como alimento. Tem várias técnicas, né? Tem cobras, né? Que ingerem seu veneno na presa e a presa fica paralisada e aí a cobra vai e se alimenta, né? Então tem vários tipos de técnicas de animais na natureza para poder, né? Capturar suas presas. Respiração dos animais. Observe a fotografia abaixo, tá? Menino mergulhando entre os peixes. Aí 4 e 5, para responder também no grupo. De onde o menino retratado na fotografia está obtendo gás oxigênio para respirar? E aí você sabe? 5. De onde os peixes mostrados na fotografia obtêm o gás oxigênio para respirar? Você sabe também? Coloca lá no grupinho, tá? E aí, tia vai colocar um GIF animado, ó. O pessoal mergulhando. Alguns de vocês já mergulharam com peixinhos? Se já, coloca essa aventura em áudio ou fotografia lá no nosso grupinho para a gente poder ver, tá? Assim como as plantas, os animais também respiram. O gás oxigênio é essencial para a maioria dos seres vivos, pois ele participa do processo de obtenção de energia, que ocorre nas células. Durante esse processo, as células consomem o gás oxigênio e produzem gás carbônico, que é liberado para o ambiente. Então, os seres vivos liberam gás carbônico para o ambiente, tá? 6. Como a respiração dos animais pode ser associada à fotossíntese? Você sabe? Coloca lá no grupinho se sabe. 7. Os animais mostrados na fotografia realizam a respiração da mesma maneira? Será? E aqui, ó, ao responder a questão 7, você provavelmente deve ter comentado que os animais obtêm o gás oxigênio do ambiente de diferentes maneiras. A maneira como um animal respira, ou seja, obtém o gás oxigênio e elimina o gás carbônico, está relacionada às características do corpo do animal e ao local onde ele vive. É sobre esse assunto que vamos estudar agora, tá bom? Vamos para a próxima página? E aí, turminha, tia tá aqui na página 232 para explicar a respiração de alguns tipos de animais, tá bom? Aqui nessa página tem 4 tipos de respiração. Vamos começar por essa abelha aqui, tá? Alguns animais como besouros, formigas, abelhas, moscas e borboletas realizam a respiração traqueal. No corpo desses animais existe um sistema de tubos, as traqueias, que apresentam pequenos orifícios que vocês estão vendo aí na imagem ao lado, tá? Esses pequenos orifícios que se abrem na superfície do corpo do animal e por onde o ar atmosférico entra. No interior do corpo do animal, o gás oxigênio que ele respira é absorvido pelo sangue. O gás carbônico passa do sangue para as traqueias, sendo eliminado para o ambiente. Temos outro tipo de respiração, a do cavalo aí, pelos pulmões, como a gente, né? A gente respira pelos pulmões. Alguns animais, como os cachorros, gatos e cavalos, realizam a respiração pulmonar. Esse tipo de respiração, o ar entra nos pulmões durante a expiração, a inspiração. No interior dos pulmões, o gás oxigênio passa para o sangue, de onde é distribuído às demais células do corpo. O gás carbônico presente no sangue é eliminado para o ambiente pelos pulmões durante a expiração, quando o ar é eliminado para o ambiente, tá bom? A outra respiração aqui é que vocês estão vendo aí, ó, da minhoca, tá? Vasos sanguíneos, revestimentos do vaso sanguíneo. Alguns animais, como as minhocas e as sanguessugas, realizam a respiração cutânea. Nesse tipo de respiração, o gás oxigênio é absorvido do ambiente por meio do revestimento do corpo, passando para o sangue. O gás carbônico presente no sangue é eliminado para o ambiente pela superfície do corpo, né? Por último, temos aqui a maioria dos peixes realiza respiração branquial.
Nesse tipo de respiração, a água entra pela boca, passa por estruturas chamadas brânquias, onde o gás oxigênio é absorvido pelo sangue e transportado pelo corpo do animal, por meio das brânquias. O gás carbônico presente no sangue é eliminado na água. Então, aqui, o gás é eliminado carbônico na água, tá certo? Então, eu vou colocar um videozinho aqui para vocês assistirem como funciona essa respiração dos peixes, né? Que é aquela incógnita, aquela interrogação, né? Como é que os peixes respiram embaixo d'água? Então, a tia vai colocar aqui, depois de explicar a atividade da página 233. Número 1. Escreva a letra C para os animais carnívoros, C que é de carnívoro, H para animais herbívoros e O para animais onívoros. Faça uma pesquisa se necessário. Leão, chimpanzé, vaca, cavalo, ser humano, rato, lobo-guará, coala, carneiro, tubarão, porco, coelho, cobra, galinha, tartaruga. Tá certo? E 2. Ligue cada animal à descrição de como ele captura seu alimento. Temos o golfinho aí, né? Temos aqui um camaleão e o beija-flor, que vocês estão vendo aí, ó, já sobrevoando aqui, né? Então, como é que eles capturam, né? Como é que eles conseguem se alimentar? Aí você vai ligar corretamente, tá bom? E aí assiste o videozinho que tia colocou para vocês. 2, 3, 4. No episódio de hoje, como os peixes respiram? Você já se perguntou por que os peixes conseguem respirar debaixo d'água? Eles possuem brânquias, também chamadas de guelras, que são como o pulmão é para nós. A água que os peixes ficam constantemente engolindo passa pelas brânquias, que são formadas por filamentos e lamelas, estruturas responsáveis pela troca gasosa com a água. O oxigênio entra por essas estruturas e chega na corrente sanguínea, enquanto o gás carbônico sai junto com a água, que deixa o corpo do peixe pelas fendas branquiais. Essa troca gasosa acontece por um processo chamado difusão. Se quiser saber mais sobre isso, pergunte ao seu professor. Também existem algumas espécies de peixes que, além das brânquias, utilizam outras estruturas para respirar o oxigênio atmosférico. E ainda um terceiro grupo de espécies da América do Sul e da África que têm pulmões como nós e sempre precisam ir até a superfície para respirar. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima. E aí, turminha, gostaram do vídeo? Bem legal, né? Estamos aqui na página 234 para vocês fazerem a atividade. É simples, observe o diagrama a seguir. Encontre e circule no diagrama 4 tipos de respiração realizados pelos animais e os escreva na linha a seguir. Então, vocês vão encontrar, tá? Aqui no diagrama e colocar aqui escrito embaixo, tá? Não se esquece das vírgulas e ponto final, tá? B. Escreva os tipos de respiração identificados no diagrama nos animais correspondentes a seguir. Qual tipo de respiração faz a sanguessuga? A gente viu lá na aulinha, na página anterior. Borboletas, peixes e a girafa. Essas daí estão, ó, dançando mesmo, hein? E aí, o que nós estudamos? Os animais são diferentes uns dos outros e a Terra apresenta uma grande diversidade desses seres vivos. Henrique elaborou um esquema em seu mural para lembrar algumas características dos animais que estudou neste capítulo. Olha aí, olha. Animais, alimentação, onívoro, herbívoro e carnívoro, né? A capivara, o macaco prego e o jacaré. O crocodilo. E aí, porque existe diferença, vocês sabiam que jacaré é jacaré, crocodilo é crocodilo. Tia vai colocar um vídeo bem legal sobre isso lá no grupinho de vocês, tá? Respiração que eles fazem aí, os tipos de respiração, pelos, né, revestimentos, perdão. Primeiro revestimento aqui em rosa, tá?
O revestimento deles pode ser pelos, penas, pele, carapaça e escamas. A respiração são 4, branquial, traqueal, pulmonar e cutânea. Temos aqui a locomoção, né? Eles nadam, eles saltam, eles voam, né? Eles correm, eles rastejam. Então, tem aí a forma que eles se locomovem. Ficou legal o esquema, não foi? Eu gostei. Você gostou? E aí, turminha, tia tá aqui na página 236, 237. Aqui na 236 tem algumas dicas pelo autor, né, do livro, de leitura. E na 237, uma atividade que vocês vão fazer de final de livro, uma revisão dos assuntos que vocês viram. Todo final de capítulo tem aí, no final dos módulos, na verdade. No final dos módulos tem uma revisão de todos os assuntos que vocês aprenderam, tá? Número 1, observe a imagem ao lado. O que está indicando em A, na figura A, na imagem A, tá? B, a criança atua como um corpo opaco, translúcido ou transparente. Justifica. A gente viu isso na aula sobre a luz. Observe a imagem ao lado. Letra A, identifique cada um dos materiais indicados na imagem como opaco, translúcido ou transparente. B, converse com seus colegas sobre o motivo de não conseguirmos enxergar nitidamente a pessoa na imagem. Por quê? Então, você vai responder essa daí, né, no cantinho aí, tá certo? E aqui, ó, nesses espaços, vocês vão colocar entre a palavra opaco, translúcido ou transparente. Aqui nesse espaçozinho aqui, tá? 3. Sobre o som, escreva V para verdadeiro, né? Frase afirmativa verdadeira e F para falsas. O som pode ser produzido pela vibração de um objeto, que por sua vez faz vibrar o ar ao redor dele. E aí? Você vai preencher verdadeiro ou falso nessas opções que estão aí, tá bom? E aí, turminha, por fim, na 4, ligue cada um dos animais apresentados a seguir as informações corretas de acordo com a legenda abaixo: locomoção, revestimento do corpo e respiração. Então, tem aqui as 4 respirações, os 4 tipos de revestimentos e as 4 tipos de locomoção, tá? Então, aí, olha, é para você ligar, né? Essa garça moura, ela é como que ela faz o quê? Como ela se locomove? Qual o tipo de revestimento no corpo dela? E qual o tipo de respiração que ela faz? Do mesmo jeito que você vai fazer para a cobra cascavel, que é bastante perigosa, hein? Ó, 5. Leia as dicas e descubra a qual dos animais do quadro abaixo elas se referem. Onça pintada, baleia, minhoca ou tubarão. Tem um corpo revestido por pelos, respiro por meio de pulmões. Para ir de um local a outro, utilizo minhas nadadeiras. Quando tenho fome, alimento-me de outros animais. Quem sou eu? E aí, você sabe que animal é esse? Eu sei que vocês vão acertar, tá bom? Cheiro da tia Sabrina, até a próxima aula de ciência, que vai ser no módulo 4, tá certo? Então, esse foi o fim do nosso módulo 3. Cheiro e até a próxima!